Shalom, muita paz e graça, como estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Monte Sião, um monte que não se abala, mas permanece para sempre. No dia de hoje temos convidados muito especiais que vou pedir aqui com que se apresentem para que vocês possam os conhecer. Então, aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu respondo pelo meu nome, Hélio Manhissa, e pelo meu chamado, profeta Hélio Manhissa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, mãe, pelo dia de hoje, tão abençoado neste programa, em nome do Senhor Jesus. amém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Obrigado por mais uma oportunidade. No Monte Sião, um programa abençoado em Cristo Jesus. Eu vou me apresentar, eu sou Arlindo Bonifácio, respondo pelo meu chamado, Pastor Arlindo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Então, o nosso tema de hoje é o que desfoca os moçambicanos, em particular, de Cristo. Sabemos que todo o mundo inteiro, né, se desfoca de Cristo, mas em particular aqui, o que é que desfoca os moçambicanos de Cristo? Então, antes mesmo de começarmos a perguntar isso, gostaríamos de saber um pouco acerca dos vossos chamados. Então, Pastor Arlindo, então, o que é isso de ser pastor? Como foi aceitar esse chamado, né? E o que o pastor faz, na verdade? Queremos saber. Glória a Deus. Muito obrigado pela palavra, mãe. Muito obrigado. Glória a Deus. Primeiro começando, o que é ser pastor? Pastor é ser um professor das ovelhas. Na medida em que o Senhor me escolheu para esta obra, auxiliar, pregar o Evangelho até os quatro cantos do mundo, até os confins da terra, levar as almas para o Cristo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, e dizer como é que foi o meu chamado. O meu chamado, eu queria fugir também do meu chamado. Quando o profeta ajoelhei num dia que me chamou em 2019 e disse que a partir de hoje o Espírito Santo me inspirou e disse que a partir de hoje você será o pastor das ovelhas. E eu, aquele dia, o coração bateu tanto que eu até fiquei com medo e queria fugir. Mas pronto, como o Senhor é quem chamou, o Espírito Santo me fortificou naquele momento. Então, logo recebi o chamado ao andar do tempo, Fui acostumando, fui bebendo aquilo que é a palavra. E os ensinamentos que o Pai foi me ensinando, fui bebendo da palavra e recebi o chamado pastoral. E hoje, graças a Deus, já sou um pastor e eu dou graças a Deus por o Pai sempre ter me ensinado. E hoje também eu ensino os outros irmãos a obra do Senhor. E muito obrigado, mãe. Amém. Então, profeta Hélio, as mesmas perguntas. Gostaríamos de saber o que é isso de ser profeta e o que um profeta faz. E para ti, como foi aceitar esse chamado? Foi bom? Foi difícil? Fugiste também? Queremos saber aqui. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou responder conforme as palavras e as perguntas que tenham me dado para que eu possa responder. Aleluia. Um chamado profético é um chamado a qual que Deus te escolhe para Ele te chamar numa missão e no ministério profético. E existe um dom da profecia, mas existe alguém que carrega um chamado profético, a qual que é o ministério profético. Da minha parte, eu carrego um chamado profético naquilo que Deus me escolheu para eu cumprir aqui na terra. E tenho a missão de ganhar as almas, mas ganhando as almas por meio do verbal da palavra de Jesus, assim transformando o povo de Deus por meio do conhecimento que sou dado por meio da inspiração do Espírito Santo, para eu ganhar as almas para o reino de Deus e transformar diante deles com a unção de Deus naquilo que Ele me confiou por meio do seu povo. Eu recebi o chamado profético e eu aceitei o chamado profético porque nas confirmações dos outros homens de Deus me davam profecias, mas chegou um certo tempo na qual que Deus Ele apareceu para mim. E quando Deus apareceu para mim, eu estava numa oração dentro de casa, ou seja, dentro do quarto. Então, quando eu estava a orar, depois eu descansei e fui levado em espírito. Quando fui levado em espírito, Deus
me mostrou, abriu minha visão para eu ver os seus anjos. E quando eu vi os seus anjos, um dos anjos que estava em frente, eram 3 anjos, havia pegado uma folha A4. E esta folha A4 brilhava tanto. E na parede, a parede pegava fogo como uma sarça ardente, assim como Deus apareceu para Moisés, em forma do anjo. Então, ali Deus falava comigo naquela forma e dizia que eu tenho que levar o evangelho dele, na qual que é a palavra de Deus, na qual que dentro da palavra existem mistérios grandes, que um profeta que é a voz de Deus. Quando tratamos da voz, é porque ele fala aquilo que Deus fala. E Deus me enviou também para um povo que eu também conheço. E eu preguei para as pessoas que são completamente rebeldes. E eu, por meio da fortaleza do Espírito Santo, do conforto e da exortação que o Espírito Santo sempre falava dentro do meu coração, eu sempre anunciava a mensagem. Não parava de anunciar a mensagem. Até hoje, que ainda anunciei a mensagem, em 2018, eu recebi o meu chamado profético. E Deus me confirmou este chamado. E coisas que eu falo realmente acontecem. E Deus abriu também os meus olhos, para que eu possa anunciar a mensagem dele. Aleluia. Então, depois de sabermos aqui um pouco acerca dos chamados, agora vamos ao nosso tema central de que o que é que desfoga os moçambicanos de Cristo. Então, profeta Hélio, o que é que desfoga os moçambicanos de Cristo Jesus? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Eu vou responder o que desfoca, na verdade, as pessoas de Cristo Jesus. Nós sabemos que aqui em Moçambique existem muitas críticas. Quando alguém, um homem de Deus, aparece para falar o que é a verdade, e essa verdade sendo revelada por meio do Espírito Santo, é por isso que muitos acabam pregando aquilo que o povo quer ouvir. Mas na verdade o que desfoca o povo a se afastar de Cristo é entrar, de acordo com a palavra. E quando entra de acordo com a palavra e não segurar esta palavra, temos um homem que construiu a sua casa com uma rocha e outro homem com areia. Então, aquele que construiu com areia veio tempestades, dificuldades e foi batido. Isso é, não se segurou na palavra. Então, aquele que construiu com a rocha se segurou na palavra, mantém-se firme na palavra. Então, aquele que construiu com areia, por lutar e não conseguir, ele se afasta da presença de Cristo. E quando se afasta da presença de Cristo, em vez de esperar o tempo certo de cada coisa, segundo o livro de Eclesiastes, a pessoa acaba entrando em outro mundo das trevas, isto é, buscando coisas da tradição, isto é, curandeiros. E quando ele busca curandeiros, busca que vai ter solução naquilo, mas na verdade não vai ter solução naquilo. Isto falo daqui de Moçambique, os cristãos que estão aqui em Moçambique. E uma das outras formas que afasta outras pessoas em Cristo é isso de querer misturar igrejas. Irem para lá, irem para lá, irem para lá, irem para lá, naquela igreja. E quando sai nesta primeira igreja, falam mal da outra igreja. Isso faz com que a pessoa se afaste-se de Cristo Jesus. Isto que acontece realmente aqui em Cristo. Quando você tenta aparecer com uma verdade, a verdade que é revelada por meio do Espírito Santo, te criticam. Porque você tem que falar aquilo que o povo quer ouvir, não aquilo que vem de Jesus. E o pecado também, ele se manifesta dessa forma, porque muitos já não vão para a igreja porque é salvação, por querer aprender a palavra e serem corrigidos por meio da palavra. Muitos já vão por lá por querem dinheiro, querem prosperidade, etc. Isso teremos, mas consoante o livro de Mateus 6,3, temos que buscar primeiro o reino de Deus, o domínio de Deus, e outras coisas seremos acrescentados. Isto que nós queremos para alimentarmos
o nosso físico, mas primeiro temos que alimentar o nosso espírito. É por isso que também a falta da desobediência nos afasta de Cristo. Aleluia. Nos afasta de Cristo Jesus, por desobedecermos aquilo que Ele nos manda para nós fazermos. Nós não podemos ouvir duas vozes, temos que ouvir uma voz. Assim como Adão, ele ouvia a única voz, mas quando a mulher Eva foi enganada, começou a ouvir duas vozes. Isto é, a voz do bem e a voz do mal. E a voz do mal é que nos afasta da presença de Cristo. E eles foram afastados e eles foram expulsos do jardim do Éden. Então, quando nós fazemos o que não é bom, também seremos afastados da presença de Deus. Cada um gosta daquilo que planta. Aleluia. Muito obrigado. Então, depois de ouvirmos essas palavras da sabedoria celestial, Pastor Arlindo, por favor, pode dar-nos um exemplo que já presenciaste, um exemplo que já viste, já presenciaste ou que já viveste, de uma pessoa ou de algumas pessoas que já se desfocaram de Cristo por causa de uma certa coisa ou certas coisas que aconteceram, algo que já presenciaste, que já vivenciaste, sendo pastores ou profetas, muitos de vocês, né, que aceitam o chamado de Cristo, aqueles que estão na verdade e passam por muitas coisas, então presenciam muitas coisas, pessoas que se desviam. Então, conte-nos, por favor, uma das coisas que já aconteceu contigo ou com as pessoas, ou que já viste, que se desfocaram de Cristo por causa de alguma certa coisa que aconteceu. Glória a Deus, muito obrigado pela oportunidade, mãe. Sim. Eu vou aqui citar a primeira coisa que desfoca os moçambicanos, ou um ser humano da presença de Deus. A desobediência é a primeira coisa na palavra de Deus. O meu pai havia dito que as pessoas, quando vão no ministério, no corpo de Cristo, na casa de Cristo, no templo, eles querem ouvir aquilo que eles querem, não querem ouvir a mensagem do Espírito Santo. E quando o homem de Deus transmite a mensagem do Espírito Santo, eles dizem que aquilo não é de Deus. Porque o que é de Deus é a vontade deles, é o que eles dizem. E tem aquilo de orar, a pessoa não ter resposta por se dizer que eu oro em casa, Deus vai me responder em casa. Depois de orar em casa, não tem ninguém para lhe auxiliar, alguém que tenha a visão espiritual, para lhe dizer, tens que orar assim, tens que orar assim. A pessoa diz que Deus está em todo lado. Deus está a todo momento, a todo lado. Se eu ajoelhar e orar, então Deus tem como me responder. Então isso também tira o fogo das pessoas, porque a pessoa vai entrando no quarto, vai orando, vai meditando, mas não tem ninguém para lhe abrir a mente, para lhe mostrar o caminho. Jesus Cristo nos disse que eu sou o caminho e a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai sem passar por mim. Então, se nós precisamos de Jesus para ir para o reino dos céus, Ele é o nosso caminho. Como é que você sozinho pode chegar ao Pai? Não ter um mediador. Então, as pessoas acabam se desfocando porque a pessoa diz, eu vou orar em casa, e ora e depois não tem resultados e depois culpa Deus. O culpado não é Deus, somos nós. Então, por isso que as pessoas ficam desfocadas. Há outros homens de Deus que desistem. Por quê? Porque tem pessoas que auto-intitulam profetas, pastores. Eles oram, eles declaram palavras que depois não acontecem, depois eles desfocam-se de Deus, depois eles desanimam. Mas primeiro Deus disse que aqueles que são meus são aqueles que possuem o Espírito Santo. Nós já sabemos que para estar focado a Cristo Jesus, você tem que ter o Espírito Santo, porque existe criatura de Deus, existe filho de Deus. Criatura de Deus é aquele que não possui o Espírito Santo, mas aquele que possui o Espírito Santo é filho de Deus. Então, para estar focado em Deus, precisa ter o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai te conduzir até chegar ao Senhor. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. Então, agora vamos às considerações finais. Então, alguma mensagem, alguma palavra que queiram deixar ficar aí aos nossos telespectadores? Podemos começar pelo profeta, né? Alguma mensagem, alguma consideração que queiram deixar? Aleluia, saudações. Vos saúde na bendita paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que eu tenho para os irmãos que estão a nos assistir, né, que vão
acompanhar este vídeo, eu quero exortar a vocês a se segurar na posição de Cristo. Colocam Jesus Cristo como um pilar, e somente é um pilar só que existe, em que nós temos que alinhar a nossa casa diretamente do pilar que é Jesus Cristo, e apelar que ficam firmes e continuem a meditar dia de noite, consoante o livro de Josué 1:8, que Deus falou para Josué: medite neste livro dia e de noite, porque verás sucesso e verás progresso pela frente. Então eu exorto também aos irmãos que meditem sobre esta palavra, tanto no Velho Testamento assim como no Novo Testamento, aprendendo mais a palavra de Deus, e a palavra de Deus te ensinando, levando esta palavra, transformando, né? Anunciando e evangelizando. Há muitas ovelhas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Há muita gente que ainda está nesses 4 cantos da terra, onde tem areia, que ainda não receberam o Evangelho. Então, por meio de redes sociais, nós conseguimos expandir o Evangelho e transformando a humanidade, que é o povo de Deus, por meio da voz de Deus. E para aqueles também que aceitam a realidade, né, de Cristo Jesus, ele existe, porque nem todos lhe aceitam, mas abençoados são aqueles que ouvem e obedecem, porque a palavra diz que vale mais obedecer do que sacrifícios. Então, muito obrigado, eu agradeço por esta oportunidade, eu oro também pela sua vida, que seja completamente abençoado, que o Espírito Santo penetra por meio deste vídeo e te toca aí mesmo, em nome de Jesus, que seja cheio do Espírito Santo, que todo jugo do inimigo seja quebrado com o poder do Senhor Jesus Cristo, que haja unção sem limite na tua vida. Tudo aquilo que você quer ver que acontece neste ano de 2023, que se torna a realidade na sua vida, que viva aquilo que o Espírito é, o Espírito Santo. Eu declaro palavras da vida e me coloco diante de Cristo, declarando tudo que possa acontecer na sua vida, em nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, muito obrigado. Amém. Pastor, considerações finais. Glória a Deus, muito obrigado por estar neste programa abençoado, obrigado pela oportunidade, a nossa mãe, obrigado pelo colega do painel, que é o meu pai, o profeta Hélio Manhece, eu sou o pastor Arlindo, muito obrigado e desejar muita força a todos, paz e graça, em nome de Jesus Cristo, que vamos pregar o Evangelho até os confins da terra, não vamos desistir, mesmo doer, vamos lutar, vamos resgatar almas e para Cristo Jesus. Aleluia, muito obrigado. Muito obrigada por terem assistido o nosso programa até aqui. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos que precisam de ouvir.